Fala Doc, eu sou Alan Pissutti e hoje eu vim aqui com uma missão. Hoje eu vim aqui com a missão de destravar o seu inglês médico. Nós vamos juntos destravar essa nova etapa, essa nova fase. Assim como no jogo de videogame, quando você chega a uma determinada etapa, que para pular para a próxima fase, você precisa desbloquear essa fase. Pois é exatamente isso que a gente vai fazer com o seu inglês médico, porque é só destravando o inglês médico que você será capaz de consumir mais conteúdo médico em inglês, ler mais livros em inglês, mais artigos científicos em inglês e muito mais. E a gente vai fazer isso de forma simples e prática através do método Médico Fluente. Mas fica tranquilo, porque até o final desse vídeo você vai entender como é que funciona. E para quem que é esse método Médico Fluente? O método Médico Fluente é para médicos, alunos de medicina e outros profissionais de saúde que queiram compreender melhor conteúdo médico em inglês. Não importa se o seu nível de inglês hoje é básico, é avançado já, não importa, porque aqui o foco é vocabulário médico, para destravar justamente aquela parte do inglês médico. E para quem que não seria? Para quem quer aprender inglês simplesmente para passear, para ir para Disney e tudo mais. Aqui o nosso foco não é turismo, o nosso foco é inglês médico, vocabulário médico. Mas Alan, por que tanta ênfase assim no vocabulário médico em inglês? Por que é tão importante assim o vocabulário médico em inglês, o inglês médico? Para te responder isso, eu queria mencionar o princípio de Pareto. Esse é aquele princípio de 80-20, já ouviu falar dele? Esse princípio diz que 20% dos nossos esforços são responsáveis por 80% do nosso resultado. E para ilustrar isso, eu trouxe esses dois gráficos aqui. Esse gráfico aqui, ele representa o inglês de forma geral, o inglês como um todo. Essa parte dourada, ela representa o inglês médico. Se você observar, é uma parte muito pequena em relação ao todo, certo? Já esse outro gráfico aqui, ele está representando não o inglês geral, mas ele está representando conteúdo médico em inglês, textos médicos em inglês, palestras médicas em inglês, conteúdo médico em inglês de forma geral. E o que ele está demonstrando pra gente? A gente observa que cerca de 80% das palavras que você vai encontrar nos conteúdos médicos em inglês são termos médicos em inglês. Então, o que eu quero dizer com isso daqui? Que se você focar justamente nesses 20% mais importantes, você vai ter 80% de eficácia do resultado. Então, a melhor forma de utilizar o seu tempo e os seus esforços é você simplesmente ir direto naquilo que é mais importante, que é o inglês médico. Para ilustrar ainda melhor, eu trouxe um exemplo aqui, um caso clínico em inglês, para a gente ler junto e eu vou destacando tudo que for vocabulário médico em inglês. Então me acompanha aqui do lado. A 43-year-old woman presents to the ED with the chief complaint of chest pain, shortness of breath and worsening fatigue for the past day. The chest pain initially worsened with lying down and improved with leaning forward, but now it seems equal in intensity over all positions. On physical examination, she has labored, fast breathing, and appears to be in pain. She has jugular venous distension. She is tachycardic, has a regular rhythm, and has distant heart sounds with a friction rub. Her lungs are clear to auscultation bilaterally, her abdominal examination is benign, and she has no peripheral edema. Her vital signs in triage are temperature 39 degrees Celsius, pulse 126 per minute, blood pressure 89/66 millimeters of mercury, respiratory rate 32 per minute, and oxygen saturation 98%. Olha o tanto de coisa que ficou amarelo aqui do lado. Tudo isso é vocabulário médico em inglês. Então, dentro aqui do contexto de inglês médico, caso clínico, por exemplo, olha o tanto de termo médico que tem. E é por isso que eu enfatizo tanto da importância de você focar no inglês médico. E nem sempre isso foi tão claro assim pra mim. E vou contar um pouquinho da minha história só pra você entender do que eu tô falando. Bom, a minha relação com o inglês, ela começou lá atrás, com meus 11 anos de idade, que foi quando eu mudei para os Estados Unidos junto com a minha família. E estudei lá, fiz a quinta, sexta, sétima, oitava série, começo do primeiro ano. Depois eu voltei pro Brasil com 15 anos de idade e desde os 15 aos 25 anos de idade, dei aula de inglês. Trabalhei em escolas tradicionais de inglês até me formar em medicina com 25 anos. Então eu sempre mantive uma relação muito íntima com o inglês, sempre mantive bastante contato com o inglês e nunca que eu pensei que o inglês um dia seria algum problema na minha vida. Até que eu resolvi que eu queria estudar para fazer as provas da revalidação e da residência lá nos Estados Unidos, que são os STEPS. E a princípio eu estava um pouco perdido aqui no Brasil e uma amiga me recomendou um cursinho preparatório presencial lá na Flórida. Então eu juntei um dinheiro, fui para lá e quando eu cheguei lá, foi a maior frustração da minha vida. Eu que já era médico formado,
tinha o inglês fluente desde a minha infância, cheguei lá e eu não conseguia entender o que o professor falava. Era muito frustrante, porque eu não conseguia nem entender direito o que ele falava e muito menos fazer perguntas. Então imagina, eu vou levantar a mão, o professor vai falar para eu falar alguma coisa e eu vou tentar elaborar uma pergunta na minha cabeça e não tinha vocabulário suficiente. Só para você entender do que eu estou falando, eu trouxe um pedacinho da aula desse professor, Dr. Wolf, um professor incrível, a aula dele excepcional, tá? Presta um pouquinho de atenção e tenta ver se você entende. This area becomes more and more ischemic, it could start to bleed. And as it starts to bleed, oh my goodness, now we're putting red blood cells in the urine. And as we're putting those red blood cells in the urine, well, if there's enough of them, they could take the shape of the nephron. And if they do and come out in the urine and they look something like this, we call that a cast. Turns out to be red blood cell cast. It's a bunch of red blood cells that have taken the shape of the nephron. Remember, a cast takes the shape of a nephron. So in this case, if they say red cell cast, that means this is inflamed. This is inflamed. In essence, glomerular nephritis. Glomerular nephritis. So if all of a sudden that's inflamed, glomerular nephritis, how would we treat that? We do what? Steroids. Remember, in inflammation, you give them steroids. You're trying to give them steroids to decrease the risk of inflammation. So as GFR falls, the presence of red blood cell cast, one of the managements that I'm going to consider are steroids. And the reason I'm going to consider steroids is I'm going to try and preserve, keyword, preserve the heparin layer. Now, sometimes steroids can also suppress the immune system, so the amount of antibodies produced may even decrease. That would be a nice part, but not always as effective as we'd like it to be. So all of a sudden, now the autoimmune disease is damaging the heparin layer, it's decreasing blood flow, the ball's expanding, it's getting thinner, I'm compressing blood vessels, it's becoming ischemic, and oh my goodness, now there's blood in the urine. Red cell cast. GFR is decreased. Oh my goodness. And then you told me, let's take away the inflammation to preserve that tissue. We'll put them on steroids. Now, by doing that, would you agree they still have these in the blood? The antibodies. Still there, they're not going anywhere. And if they're not going anywhere, oh, wait a second, hold on. Even if I'm on steroids, trying to give the patient steroids to try and suppress, keyword, trying to suppress the amount of the immune system, they're still going to produce it. It's still going to progress, no matter what your best intentions are. And as they start to produce more and more and more, what's eventually going to happen to this area? It's going to die. Yeah, it's going to die. Oh, man. And when it dies, oh no, wait, hold on. And when it starts to die, and we have dead tissue, who's Prader Willi of our body? Yeah, Max. Max is going to eat everything. They don't care what's in front of it. They don't care what flavoring it is. It's going to eat everything that's there. And that macrophage is going to come in and start golfing, chewing up that tissue. And when it's in there and it's chewing, it is a complete buffet. Woo! And eating. And it's eating that whole area. E aí, conseguiu entender? O que você achou? Eu, particularmente, a primeira vez que eu vi essa aula, eu fiquei completamente frustrado, chocado, de certa forma, porque eu achava que eu tinha que já chegar lá sabendo tudo isso. Nunca parei para pensar que era uma coisa totalmente diferente do inglês que eu já sabia até aquele momento. Mas enfim, eu continuei estudando, pesado, fiquei 2 meses nesse curso, minhas notas subiam, mas muito devagar. Voltei para o Brasil, continuei por mais 1 ano estudando. Chegou um momento que eu fiquei de tanto saco cheio já de estudar, que eu pensei, eu vou logo marcar essa prova e vou fazer a prova. Detalhe, não pode ficar fazendo prova e reprovando e fazendo, isso fica no seu currículo, isso te queima. Tá, mas aí eu lembrei que tinha aquele curso lá, então o que eu pensei? Eu vou voltar, ficar mais 1 mês naquele curso e ver se eu consigo extrair mais alguma coisinha lá. Então eu peguei, juntei mais um dinheirinho e fui para os Estados Unidos para esse mesmo curso, com as aulas do mesmo professor, as mesmas aulas.
E aí, chegando lá, eu fiquei chocado de novo, mas dessa vez foi algo bom, tá? Dessa vez eu já tinha o domínio do inglês médico e foi totalmente diferente a minha experiência. Eu conseguia entender tudo plenamente. A sensação que eu tive era como se tivesse colocado um óculos de grau numa criança que precisava muito de óculos, mas nunca usou pela primeira vez. Era como se eu enxergasse, entendesse tudo que estava passando ali. Tudo ficou claro para mim. Então as mesmas piadas que ele fez um ano atrás, ele com certeza fez de novo, mas dessa vez eu entendi as piadas internas ali de medicina. Eu entendi as aulas de começo, meio a fim. E eu finalmente consegui começar a evoluir na prova. E aí eu finalmente fiz essa prova, o Step 1, e passei de primeira como eu tanto precisava passar. E eu lembro que uma das coisas que mais me ajudou em todo esse processo, principalmente quanto a aprender o inglês médico e depois também para melhorar quanto às provas, foi a questão de métodos de estudo. No First Aid for the USMLE, que é esse livro aqui, é o livro praticamente referência que se usa para o Step 1, que é a primeira prova lá dos Estados Unidos. Tinha uma página nesse livro aqui que falava sobre métodos de estudo. E eu me deparei com essa informação aqui. E eu me toquei que eu estava estudando do método menos eficaz possível, porque eu fiz assim minha vida inteira. Era sempre leitura, releitura, sublinhar e resumo. Era uma rotina que a gente aprende praticamente naturalmente, sem ninguém ir lá te ensinar metodologia, né? E nesse momento, quando eu precisava aprender inglês médico ali, eu acabava ficando muito em cima disso daqui, porque eu fazia muitas vezes leitura, releitura, leitura, releitura, para tentar entender melhor. Às vezes fazia resumo, sublinhar nem se fala o tempo todo. Então eu perdia muito tempo com o que não era eficiente. E eu reparei que tem o que é mais eficiente aqui também. Eu nem considerei esse aqui do meio, mas eu fui direto porque é mais eficiente ali, que é o Practice Testing e Distributed Practice. Practice Testing é você fazer prática em forma de testes, de prova, praticamente isso. Em outras palavras, lembrança ativa. Por quê? Nas provas, quando você simula uma prova, por exemplo, você fica tentando buscar a resposta lá dentro com algo que você já tenha conhecimento. Você não para um simulado, uma prova, para você ir buscar a resposta. Você fica tentando tirar e se você não sabe, você dá a resposta errada ou a melhor resposta possível ali. Isso força você a sedimentar o conhecimento quando você finalmente vê a resposta ou chegar a uma resposta de tanto pensar. E esse Distributed Practice, ele é basicamente Spaced Repetition. O Distributed Practice ou Spaced Repetition basicamente significa que você distribuir os seus estudos, as suas revisões de forma sistemática, de forma que você revise mais vezes o que for mais difícil, conforme isso vai ficando mais fácil, você vai revisando com menor frequência. Eu até trouxe um gráfico aqui para a gente dar uma olhada. Esse gráfico ele mostra a curva de esquecimento e como que ela funciona em relação às vezes que a gente faz revisões. Então, se você viu um conteúdo uma única vez, mas entendeu tudo, a tendência é que no outro dia você já tenha esquecido praticamente ali, ó, 50%. E se você fizer uma revisão nesse segundo dia, você vai aprender novamente até 100%, mas você não saiu do zero, então seu esforço começou sendo menor já. Depois disso, você dá um tempo ali, observe que a curva de esquecimento, ela se torna menos proeminente, ela se torna menos exponencial. Você já vai conseguir esperar alguns dias a mais ali para fazer uma revisão. Esperou 2 dias, outra revisão. Então você faz essa outra revisão, de novo, você não esqueceu tudo, então você vai ter um menor esforço na hora de revisar, logo isso vai voltar ali para cima e a tendência é que cada vez que você faça isso, a curva de esquecimento ela se torna mais reta, menos exponencial. Observa ali no final dos 30 dias, se você viu o conteúdo uma única vez, você maratonou um conteúdo, por exemplo, depois você não revisou, olha onde você vai estar ali de conhecimento. Mas se você fez algumas revisões ao longo do tempo, você provavelmente vai estar mais aqui para cima em relação ao conhecimento. Enfim, isso é para mostrar para você que a repetição espaçada é baseada em evidências e é um método de estudo que vai ajudar você a levar o seu conhecimento para a memória de longo prazo, que é o que você quer aprender realmente. E esses dois métodos de estudo aqui, de high efficacy, de alta eficiência, foram a base do que depois veio a ser o método médico fluente. Então imagina o poder que você não teria em suas mãos se você concentrar os seus esforços naqueles 20% mais importantes, que seria o inglês médico, você usar a estratégia de estudo mais eficiente e na frequência de estudo, de revisões, mais eficiente possível. Imagina quão longe isso te deixaria daqui a um ano, por exemplo. Quão longe você chegaria daqui a um ano. Se você parar para pensar, em um ano você já consegue consumir conteúdo totalmente em inglês, conteúdo de medicina. E só isso, por si só, já te daria uma infinita gama de possibilidades de estudo através de vídeos no YouTube, videoaulas que tem online, entre outras coisas que a gente tem disponível no inglês, além de acesso a artigos científicos diretamente da fonte. Você conseguir ler e interpretar artigos científicos corretamente, direto da fonte, fresquinhos, atualizados. Você conseguiria também participar de congressos internacionais
conversar com outros médicos de igual para igual, porque não teria ali uma diferença de nível de inglês, por exemplo. Você conseguiria transmitir o seu conhecimento médico para outro médico, talvez referência na sua área, e ele vê que você realmente domina daquele assunto, você não deixaria lacunas, você teria capacidade plena de conversar com esse outro profissional. Para aqueles que querem fazer estágio no exterior, imagina quão mais produtivo seria para você, para o seu conhecimento, para o seu aprendizado e até mesmo para quem quer conquistar aquela carta de recomendação. E mais, para quem quer fazer residência médica no exterior, que precisa ler, interpretar com uma certa agilidade, não perder tempo que nem eu perdi. Depois tem aquela entrevista para você tentar se destacar ali perante o preceptor. E tudo isso você conseguiria através do método como o método Médico Fluente. Então, a partir de agora, eu vou te mostrar como funciona o método Médico Fluente. Bora lá? O método Médico Fluente, ele é composto por 3 passos. O primeiro passo é o da mineração de termos médicos em inglês. O segundo passo é o de estudo dos termos médicos em inglês. E o terceiro passo é o de fixação, onde a gente faz exercícios para jogar o seu conhecimento recente, novo, para sua memória de longo prazo, justamente para otimizar o seu tempo, que eu criei o curso de inglês médico Médico Fluente Academy, onde a gente já apresenta para você as palavras de acordo com temas pré-estabelecidos e a gente também disponibiliza para você a tradução real daquela palavra, além de frases prontas com aquelas palavras, com a tradução dessas frases, para você simplesmente passar para o Anki e depois estudar. E é exatamente isso que o curso Médico Fluente Academy faz para você, para poder otimizar o seu tempo e você conseguir chegar mais rápido no seu destino, que é consumir conteúdo médico em inglês, é ter o domínio do inglês médico. Mas como que funciona então o curso Médico Fluente? Como que eu apresento esses termos para você? Como que a gente faz a mineração e o estudo lá dentro? E vou te mostrar agora um pouquinho como é que é por dentro da plataforma, para você ter um pouquinho de noção. Esse curso é composto por mais de 50 aulas gravadas, onde eu apresento para você, em cada aula, vários termos médicos em inglês, vocabulário médico, e eu explico cada um deles com as suas particularidades, com alguns exemplos. E para cada aula dessas, eu também disponibilizo um PDF com a lista das palavras traduzidas e frases já prontas, simplesmente você pegar e jogar no Anki. Só que nesse momento eu estou disponibilizando um bônus incrível para facilitar ainda mais a sua vida. Eu estou disponibilizando para os meus alunos os decks do Anki, simplesmente você clicar, poder baixar e já começar os seus estudos. Então, se a gente já está facilitando a sua vida através das aulas e dos PDFs, como bônus, então, a gente vai ajudar ainda mais através dos decks do Anki já prontos para você só chegar e estudar. Então você vai assistir a aula, ver os PDFs e em seguida baixar o Anki correspondente àquela aula e já começar os seus estudos. E você pode fazer isso diariamente, porque não vai tomar quase nada do seu tempo. Então você não tem mais desculpa de não ter tempo para desenvolver o seu inglês médico. Então, se você quiser se tornar um médico fluente, clica aqui embaixo e se matricule no curso Médico Fluente Academy. Eu estou te aguardando lá dentro. Até mais, Doc!